Galera, belezinha? Tudo em ordem? Como vocês estão? Então, alguns alunos mandaram para mim dúvidas a respeito de leitura de gráfico de solubilidade. Para a gente poder conversar um pouquinho, eu selecionei 2 exercícios de uma lista de solução e concentração de solução que eu tenho, que depois, se vocês quiserem, acharem legal, eu mando para vocês também. Mas eu sei que o material que o Pedro mandou já está bem completinho. Se vocês quiserem, eu mando mais material também. Para a gente poder discutir um pouquinho, então, eu selecionei 2 exercícios para falar dessa ideia de dissolução endotérmica, exotérmica, como que a gente consegue fazer a leitura de um gráfico, beleza? Primeira coisa que a gente tem que observar num gráfico de solubilidade, galera. Vamos dar uma olhadinha no eixo Y e no eixo X. Então, o Y, ele sempre vai trazer a quantidade de soluto, no caso em gramas, pela quantidade de solução. A unidade, galera, pode variar. No caso aqui, eu tô quantidade em gramas de soluto em 100 ml de solução. Pode ser em quantidade de solvente, mas sempre eu vou ter uma relação entre quantidade de soluto, quantidade de solução, ou quantidade de soluto, quantidade de solvente. É para o eixo do Y que a gente vai olhar quando eu quero saber da solubilidade do meu soluto. É esse valorzinho no eixo do Y que vai informar a solubilidade da substância em cada temperatura. A gente tem um gráfico que mostra a solubilidade em função da temperatura. Conforme eu vou variando a temperatura da solução, como que a solubilidade do soluto se comporta. Temperatura em graus Celsius. Belezinha? Então, a primeira coisa é a gente observar os eixos, o que cada eixo fala pra gente. O eixo do Y mostra a solubilidade da substância em uma determinada quantidade de solvente ou de solução, e o eixo do X vai mostrar sempre a temperatura. Por isso que a gente chama de gráfico de solubilidade em função da temperatura. Vamos ver as questões que esse exercício traz pra gente, para poder ler melhor o gráfico. O gráfico a seguir mostra as curvas de solubilidade em água em função da temperatura dos sais. Nitrato de potássio é essa curva mais acentuada, onde eu tenho as bolinhas em cima da linha, e sulfato de manganês. A curva decrescente, onde eu tenho os triângulos em cima da linha. Com base neste gráfico, discuta se as afirmações A e B são verdadeiras ou falsas. Letra A. O processo de dissolução dos 2 sais é endotérmico. Vamos lembrar, então, essa ideia de processo endotérmico e exotérmico. Vamos olhar para o prefixo, galera. O prefixo endo, ele lembra interno. Pensa no esqueleto que nós temos. O nosso esqueleto, ele é interno, então ele é um endoesqueleto. Se eu pensar no esqueleto dos artrópodes, da barata, da aranha, enfim, o esqueleto deles é externo, é um exoesqueleto. Então, de novo, ó, endo para dentro, exo para fora. Se eu estou falando de uma dissolução endotérmica, térmico vem de energia na forma de calor. A dissolução endotérmica é uma dissolução que acontece quando o soluto absorve energia, quando ele coloca a energia para dentro. E a dissolução exotérmica acontece quando o soluto coloca energia para fora, quando ele não quer absorver energia. Para uma dissolução endotérmica, quanto mais energia você fornece para a solução, mais esse soluto vai dissolver. O aumento da temperatura numa dissolução endotérmica é legal. O cara quer absorver energia para aumentar a sua solubilidade. Quando eu estou falando de uma dissolução exotérmica, eu não quero muita energia na jogada. Você fornecer energia
para um soluto que tem uma dissolução exotérmica, não é legal. Você não vai favorecer a sua dissolução. Para uma dissolução exotérmica, quanto menor a temperatura, quanto menos energia fornecida, melhor é a solubilidade da substância. Então, só para fechar, ó, dissolução endotérmica. O aumento da temperatura favorece a solubilidade da substância. E a dissolução exotérmica, a diminuição da temperatura favorece a solubilidade da substância. Belezinha? De novo a letra A aqui. O processo de dissolução dos dois sais é endotérmico? Não! Lembrando, o processo de dissolução endotérmico é aquele que a solubilidade da substância aumenta com o aumento da temperatura. Se eu observar no eixo do X, conforme eu vou aumentando a temperatura, ó, 0, 20, 40, 60, qual que é a substância que vai tendo um aumento da solubilidade? Solubilidade está no eixo do Y, temperatura é eixo do X. Se eu aumento a temperatura, a substância que tem um aumento da solubilidade é o nitrato de potássio, o KNO3. A 20 graus não tem 5 gramas de soluto dissolvido, mas a 40 graus eu já passei dos 5. A 60 graus, acima de 10 gramas. 80 graus, acima de 15. Conforme a temperatura vai aumentando a solubilidade do nitrato de potássio. Essa é uma dissolução endotérmica. Em compensação, o sulfato de manganês, MnSO4, tem uma dissolução exotérmica. A gente observa aqui no gráfico que conforme a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. A 20 graus Celsius, eu tenho quase 5 gramas de soluto de MnSO4 dissolvidos em 100 ml de solução. Conforme eu vou aumentando a temperatura até chegar a 100 graus Celsius, essa quantidade de soluto diminui. Aqui vai mais ou menos a 2,5 gramas de soluto dissolvido em 100 ml de solução. Curvas crescentes, galera, de solução endotérmica. Curva decrescente de solução exotérmica. Essa é a primeira coisa que a gente tem que conseguir enxergar em um gráfico. A primeira informação que a gente extrai em um gráfico de solubilidade. Essa dissolução da substância é endo ou exotérmica? Vamos dar uma olhada na letra B. 100 ml de solução saturada, lembrando que solução saturada é aquela que a quantidade de soluto está exatamente igual ao que o coeficiente de solubilidade da solução fala para mim. Saturada significa no limite. Eu estou colocando a quantidade de sal máxima que o meu solvente dá conta de solubilizar. Se eu colocar qualquer graminha a mais de soluto, essa graminha vai para o fundo, vai formar corpo de fundo. E insaturada é aquela onde eu não atingi o limite. Então, solução saturada, eu estou no limite. 100 ml de solução saturada a 56 graus Celsius contém aproximadamente 10 gramas de nitrato de potássio. Então, eu quero olhar aqui a relação entre a solubilidade do nitrato e a temperatura. O que a gente vai fazer, galera? Vamos olhar lá na temperatura de 56 graus Celsius. 60 graus, 80, o meinho aqui está 70 graus. Significa que 56 está mais ou menos entre os 60 e os 70. Então, vamos colocar aqui no meinho. Ele quer saber se em 100 ml de solução, que é exatamente a quantidade que o gráfico deu para a gente, aqui no eixo do Y, ó, grama de soluto por 100 ml de solução. Ele quer saber se em 100 ml de solução, a 56 graus, uma solução saturada, onde a quantidade de soluto que eu estou colocando é a máxima permitida, contém aproximadamente 10 gramas de nitrato de potássio. Então, pega 56, eu estou pegando acima de 60, volta tudo. 50 está aqui, 60 está aqui, então eu estou nesse meio, eu já ia pegar valor de temperatura errado, tá? Vamos pegar 56 graus Celsius e vamos subir
uma linha imaginária até bater na curva do nitrato de potássio. Quando a minha linha imaginária bate na curva do nitrato de potássio, eu tenho o valor da quantidade de soluto adicionado em 100 ml de solução. Se a gente pegar e traçar uma linha imaginária até o eixo do Y, que dá a quantidade de soluto dissolvido em 100 ml de solução, eu vou ver que vai dar quase 10 gramas. Então, aqui, ó, 100 ml de solução saturada. Estou no limite. A quantidade de soluto dissolvido é exatamente igual à permitida pelo coeficiente de solubilidade. A 56 graus Celsius, contém aproximadamente 10 gramas de KNO3? Sim. Eu posso fazer isso, galera, para qualquer temperatura. A 80 graus, qual que é a solubilidade do KNO3? Sobe aqui até bater na curva. Bateu na curva, estica a linha até o eixo do Y. Está entre 15 e 20 gramas. Aqui a gente pode pôr umas quase 17 gramas de soluto em 100 ml de solução. Posso fazer a mesma coisa para o sulfato de manganês. A 100 graus Celsius, galera, quantos gramas de sulfato de manganês estão dissolvidos em 100 ml de solução? 2,5 gramas. Então, sempre pega a temperatura, estica ela até bater na curva e depois estica para o eixo do Y. Belezinha? Vamos dar uma olhada em um outro exercício, que é o 17 dessa lista. Responda aos itens abaixo com base no gráfico em que constam as curvas de solubilidade de diversas substâncias, em grama, no caso grama de soluto, por 100 gramas de água, que é o solvente. Está aqui nosso gráfico. Tem bastante informação nesse gráfico. Tá? Tenho várias curvas de vários sais diferentes. Tem sal que a solubilidade varia muito mais rápido com a temperatura. Então, se eu observar o KNO3 aqui, ó, eu nem preciso aumentar tanto a temperatura, a solubilidade já vai aumentando rápido. A dissolução é bastante sensível. Em compensação, tem sal que é quase constante a sua solubilidade, como o cloreto de sódio, NaCl. A variação de solubilidade com a variação da temperatura é bem pequenininha, beleza? Vamos olhar os itens para a gente ver o que cada item pede. Quais as substâncias que sofrem dissolução endotérmica ao entrar em contato com a água? Endotérmica é aquela que o aumento da temperatura aumenta a solubilidade. Sempre são as curvas crescentes, galera. Nesse gráfico aqui, a gente vê o NaNO3, nitrato de sódio. O aumento da temperatura aumenta a solubilidade. O nitrato de potássio, que a gente já falou, KNO3, aumenta bastante. O cloreto de amônio, NH4Cl, também tem uma variação bem legal. E o próprio cloreto de sódio é uma variação pequena, mas existe um aumento da solubilidade com o aumento da temperatura. Então, é endotérmico. Só o coitado do sulfato de cério, que é uma dissolução exotérmica. Conforme a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. Você fornecer energia para essa solução não vai melhorar a solubilidade dela. Ela não quer, ela vai mandar esse excesso de energia embora. Não vai rolar. Então, a letra A. Quais as substâncias que sofrem dissolução endotérmica ao entrar em contato com a água? NaNO3, KNO3, NH4Cl e NaCl. São todas as curvas crescentes, que o aumento da temperatura aumenta a solubilidade da substância. E B, quais as substâncias que sofrem dissolução exotérmica ao entrar em contato com a água? Só o sulfato de cério, que tem a curva decrescente. Conforme eu aumento a temperatura, eu diminuo a solubilidade. Letra C, galera. Dentre as substâncias que sofrem dissolução endotérmica, então aqui eu quero olhar só para essas 4 substâncias. O sulfato de cério, não preciso me preocupar.
qual possui a maior e a menor massa dissolvida em 100 gramas de água nos seguintes intervalos de temperatura, de 0 a 10 graus Celsius e de 50 a 60 graus Celsius. A letrinha C quer que a gente pegue intervalos de temperatura e analise a solubilidade das substâncias endotérmicas em cada intervalo. Ele quer falar qual sal tem maior quantidade dissolvido e qual sal tem menor quantidade dissolvido, beleza? Em 100 gramas de água, que é o que o exercício colocou para a gente no eixo do Y. Então, vamos lá, ó, de 0 a 10 graus Celsius. Vamos pegar um intervalinho de 0 a 10 graus Celsius aqui. O sulfato de sério a gente não precisa se preocupar, porque ele quer só as dissoluções endotérmicas. Então, se eu pegar aqui entre 0 e 10 graus Celsius, galera, e traçar a minha linha imaginária, a primeira curva que eu bater é o cara que tem a menor quantidade de massa dissolvida. O KNO3, que é a curva aqui que a gente está vendo, não chega nem a 20 gramas de sal dissolvida em 100 gramas de água. É o que tem a menor massa dissolvida. Pegou o intervalo ou a temperatura que o exercício pediu, traçou a linha imaginária, a primeira curva que bater é o cara que tem a menor massa dissolvida, é o cara que tem a menor solubilidade naquela temperatura. Então, a gente sabe que é o KNO3, nesse intervalo de 0 a 10 graus Celsius. Eu quero saber agora a maior massa, o cara que tem a maior solubilidade. Então, eu vou continuar minha linha imaginária até bater na última curva, que é a do NaNO3, do nitrato de sódio. Está ali um pouco acima de 70 gramas de nitrato de sódio em 100 gramas de água. É o cara que tem a maior solubilidade, é o cara que tem a maior quantidade de massa dissolvida em 100 gramas de água. Belezinha? Mesmo processo para o outro intervalo de temperatura, de 50 a 60 graus Celsius. Aqui, ó. O sulfato de sério a gente não precisa se preocupar, porque ele é isotérmico. Eu quero os endotérmicos. Então, vou traçar aqui entre 50 e 60 graus Celsius a minha linha imaginária. Passo o sulfato de sério, que não interessa. A primeira linha que eu vou bater, a primeira curva que eu bato é do cloreto de sódio, que está mais ou menos uns 30 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. É o cara que tem a menor massa dissolvida nesse intervalo de temperatura. Quero saber agora a maior. Passa e vai lá na última curva. Se a gente pegar na última curva, galera, pode ter o nitrato de sódio e o nitrato de potássio. Se eu tivesse numa temperatura específica, seria mais fácil eu saber qual das duas substâncias. No intervalo aqui, fica um pouquinho mais difícil. Mas se a gente observar com atenção aqui, ó, pegar temperaturas mais próximas dos 60 graus, a gente vai ver que a solubilidade do nitrato de potássio é maior que a do nitrato de sódio. Ó. A curva do nitrato de potássio extrapola a do nitrato de sódio. Então, ele, nesse intervalo de temperatura de 50 a 60 graus Celsius, tem uma solubilidade maior, ou seja, mais massa dissolvida em 100 gramas de água. Belezinha, galera? Espero que tenha melhorado um pouquinho essa ideia de leitura de gráfico, mas sempre fica atento na relação entre a temperatura e a solubilidade. Olha a curva, se ela é crescente ou decrescente, belezinha? Cuidado com as unidades. Então, espero que tenha ajudado. Quaisquer outras dúvidas, mandem para mim. Belezinha? Beijos!